my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence
juntos declarar essa verdade nessa noite. Baseado naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Um amor que um dia foi decisão. O versículo mais famoso em toda a Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Ele não te ama hoje mais do que ontem. Ele não vai te amar mais amanhã do que hoje, porque o amor dele é imutável, é incondicional, não baseado naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas na decisão dele de um dia nos amar, a tal ponto onde se entregou naquela cruz, para perdão de pecado, para remissão de nossos pecados, para restaurar aquilo que havia sido perdido pelo primeiro Adão. Romanos 5,19 disse: pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. O véu foi rasgado, porque o Senhor queria novamente ter contato conosco. Não sei como você chegou aqui, não sei como foi a sua semana, mas saiba de algo, você é amado. Não deixe as circunstâncias dizer algo sobre aquilo que Deus pensa sobre você, porque não há circunstância que diz sobre se Deus te ama ou não, se Ele te esqueceu ou não, mas é aquilo que Ele diz a palavra dEle. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Declara essa verdade sobre a sua vida.
haverá. Pois nunca mais, eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta, volta, volta pra mim. E eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta, volta pra mim. Fiel e verdadeiro, Foi tu que prometestes, eis que veio sem demora. estou esperando, eu estou. Esperando Diga pra ele, feche seus olhos. com coração ardente. Volta logo, vem agora. Verdadeiro, fiel e Verdadeiro, foi tu que prometeste, eis que venho sem demora. estamos te esperando. Eu estou esperando
gente não sabe. A gente às vezes canta algumas canções que nós muitas vezes não paramos para analisar a letra, a ordem daquilo que está sendo cantado. Mas nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você percebe que apenas um tipo de pessoas perguntaram para Jesus quando ele iria voltar. Em alguns momentos o Senhor, ele compartilhava: olha, está chegando a minha hora, está chegando o momento onde eu devo padecer e tudo mais. Só que apenas um grupo pequeno de pessoas que, sabendo que em breve ele iria, perguntou para ele: Senhor, mas se breve está chegando o momento onde nós não teremos mais você conosco, fisicamente falando, em carne e osso como nós, mas o Senhor irá deixar conosco o Consolador. Mas quando o Senhor for, quando nós iremos saber quando o Senhor irá voltar? O único grupo de pessoas que perguntou, que fez essa pergunta para Jesus, foram os discípulos, aqueles que seguiam, aqueles que buscavam o Senhor, não por aquilo que Jesus poderia oferecê-lo a eles, mas que seguiam e o buscavam, porque amavam a Ele. Sabe, nós, igreja do Senhor, nós não podemos deixar de clamarmos, de ansiarmos pela vida do nosso Senhor, porque se em algum momento nós não tivermos tanta vontade assim de que o Senhor possa vir e buscar a sua igreja, é porque talvez nós estamos embaraçados demais com essa terra. Discípulos que amam o Senhor, que anseiam ao Senhor, que têm o Senhor como prioridade em suas vidas, discípulos que verdadeiramente têm a presença como o mais valioso que pode ter nessa terra. Ele anseia pela vida do Senhor, independente da sua realidade, seja difícil, seja boa, seja aprovação, seja deleite, independente da fase que se encontra, discípulos clamam a volta do Senhor. Por isso a palavra que nós acabamos de cantar agora através dessa canção Maranata tem que ser uma palavra que venha a cada dia queimar em nossos corações, venha bater junto com os nossos corações, porque isso demonstra esse desejo, esse anseio de ver ao Senhor, de ter um encontro cara a cara, de olhar para os olhos como um que de fogo e falar: Senhor, é isso que eu desejo. Maranata, isso tem que queimar todos os dias do nosso coração. Isso tem que queimar no nosso coração. Nós não podemos deixar de cantar isso. Não podemos nos corromper com as coisas desse mundo. Não podemos nos deixarmos ser embaraçados com as coisas desse mundo. Feche seus olhos.
diga. É só bater que eu vou abrir pra você e entrar. Eu já coloquei as minhas vestes e estamos te esperando. E vamos dançar e Maranata, e Maranata, Maranata, estamos te esperando. Não sei você, mas eu imagino o dia, o grande dia do Senhor. Como será o nosso encontro quando nós estaremos face a face, onde iremos contemplar a sua beleza. Estamos te esperando. Tem fogo nos olhos, eu não. Meu noivo esperado, eu amo. Vamos lá, diga. Me tem fogo nos olhos, eu não imaginava e que era lindo assim, e que era lindo assim. E meu noivo esperado, eu abro a minha casa e pode morar aqui. E pode morar, e tem fogo nos olhos, eu não Imaginava e que era lindo assim, e que era lindo assim. E meu noivo esperado, eu abro minha casa. e pode morar aqui. E pode morar aqui. Estamos te esperando. Estamos te esperando. Estamos te esperando. Maranata, Maranata.
graça nos alcança todos os dias. Obrigada por essa presença. Obrigada, Jesus, por essa unção. Nós reconhecemos a tua unção. Nós reconhecemos a tua presença nesse lugar. E nós temos zelo por essa presença, Pai. Nós rendemos honra e louvores ao teu nome, porque nós sabemos que o Senhor está aqui, Jesus. Que toda honra, que toda glória, Pai, seja para o Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Amém. Você pode aplaudir a Jesus, amém? Eita, Jesus. Ai, irmãos, eu não sei nem se eu vou pregar, né? Amor, pega a minha toalhinha aí dentro da bolsa, por favor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Alguém mais sentiu a presença do Senhor aí ou só foi eu? Amém. Glória a Deus. Eu estou online também? Amém. Pessoal que está nos assistindo online, Deus te abençoe. Que pena que você não está aqui com a gente. Espero que você consiga sentir a unção aí do outro lado da tela. Amém, meus queridos. Glória a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite. Deixa eu pôr o meu tempo aqui. Glória a Deus que você veio, que bom que você está aqui. Sei que o Senhor tem uma palavra para falar aos nossos corações essa noite, amém? Queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá em João. Se puderem desligar esse ar aqui, eu agradeço. Bastante frio. João capítulo 12. A partir do verso 1 vai dizer assim. João 12, 1. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, ele era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Versículo 7. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Amém. Só até aí. Creio que todos vocês já ouviram, né? Já conhecem essa passagem em que Maria unge os pés de Jesus e a casa se enche, né, do perfume, da fragrância daquele perfume que era valioso. Creio que a maioria já ouviu essa passagem. E essa é a passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Essa semana eu estava orando, pedindo para o Senhor me dar uma palavra para compartilhar na live do Gênesis, né? Nosso Gênesis que já está chegando, já é semana que vem, final de semana que vem. E a gente faz live todos os dias, a equipe ali de trabalho. E essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração sobre essa passagem em que Maria tinha essa atitude de ofertar isso para Jesus. Depois, quando meu esposo me convidou
ministrar, eu já tinha a palavra, né? Só acrescentei algumas coisas aqui e é a mesma palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa mensagem, meus queridos, é que o que nós oferecemos a Jesus precisa ser caro e de valor. Se puder abaixar um pouco aqui, tá dando microfonia. Quando a gente vai falar da obra do Senhor, de tudo aquilo que nós ofertamos para Deus, tudo aquilo que nós fazemos para Deus, seja qual for a oferta que você esteja oferecendo, seja na célula, seja servindo aqui na igreja, enfim, aquilo que você faz para o Senhor, porque aquilo que nós fazemos para o Senhor é uma oferta, amém? A tua vida é uma oferta, as tuas atitudes é uma oferta. Quando você serve o seu irmão, você está oferecendo também uma oferta para Deus, né? E o que me chama a atenção aqui, que é o primeiro ponto que eu destaquei, é o que nós oferecemos ao Senhor precisa ser caro e de valor. Amélia, você está falando de dinheiro? Você está falando, quando a gente vem ofertar aqui na igreja, precisa ser algo de muito valor, precisa ser muito dinheiro, precisa ser uma quantia grande? Se Deus colocar isso no seu coração, amém. Mas eu estou querendo dizer o quê? O que tem mais valor para você hoje na sua vida? É o seu tempo? É a sua família? É os seus bens? É a sua condição financeira? Eu não sei, mas você sabe aquilo que é de valor para você. E quando nós vamos servir a Jesus de verdade, eu até coloquei aqui, entre aspas, né? Sem dar jeitinho. Sei que essa frase é dos homens, né? Do trek. Porque você sabia que tem como a gente servir a Deus, mas dando um jeitinho nosso, não é verdade? Mas quando nós servimos a Cristo de verdade, sem dar jeitinho, sem fazer do jeito que é mais viável para nós, do jeito que é mais agradável para nós, a gente vai perceber que esse jeito verdadeiro de servir, de entregar algo para Jesus, vai nos custar alguma coisa. Vai ser algo caro para nós. Sabe por quê, meus queridos? Porque se quando você serve a Jesus não te custa absolutamente nada, tem alguma coisa errada. Pensa aí na tua vida e naquilo que você faz para Jesus. Por exemplo, quem aqui vai em célula? Deixa eu ver. A maioria vai em célula, glória a Deus. Irmãos, teve algum dia que você não estava com vontade de ir na célula? Deixa eu ver, ou é só eu? Aí, todo mundo, gente. Gente, tem dia que para você servir ao Senhor vai te custar. Na maioria das vezes vai te custar algo de valor. Talvez o seu descanso, o seu tempo, talvez o seu tempo ali com a sua família, talvez o seu tempo que você gostaria de estar fazendo uma outra coisa. Então, quando nós olhamos para a nossa vida e olhamos aquilo que nós fazemos e entregamos para Jesus, lembre-se disso, primeiro ponto. Precisa ser algo de valor. Precisa ser algo caro. Precisa ser algo que nos custe. Vou falar para vocês, vou confessar algo para vocês, que hoje eu estou aqui por pura misericórdia do Senhor. Então hoje estar aqui, para mim é sempre uma alegria e uma honra ministrar, mas para mim hoje estar aqui está me custando algo. Hoje era um dia que eu não passei muito bem, não sei se é gripe, se é rinite, se é a gripe com a rinite junto, mas alguma coisa deu aqui que não deu bom, irmãos. E de tarde eu falei pro meu marido, de tarde não, de manhã, na hora que a gente estava na carreata, eu falei, amor, não sei não se vou conseguir pregar, né, hoje à noite. Falei, já fica preparado, porque se eu não estiver muito bem, você prega. E o meu amor é um homem de muita fé. O irmão valoroso e de fé falou, não, amor, você vai estar curada. Você vai estar bem, em nome de Jesus, você vai estar bem. E eu não estou 100% ainda, mas já estou tomando posse, amém? Declarando, né? Mas hoje está me custando algo. Algo que para mim está sendo caro. Por quê? Porque a minha voz não está colaborando, meu nariz não está colaborando. Eu estava me arrumando hoje para ir para o culto, eu só fiz um coque. Eu falei assim para ele, eu falei, amor, hoje eu só estou armando coque, é o que tem. Né? Vai de coque e é isso. Porque
esse está sendo o meu máximo hoje. E tem dias, querido, que na sua caminhada com Cristo vai ser assim. Que para você entregar aquilo que Ele está pedindo, vai talvez ser caro. Vai exigir algo de você, vai exigir um esforço a mais, vai exigir uma renúncia a mais. E tem que ser dessa maneira mesmo. Porque imagina se toda vez que você for fazer algo para Jesus não te custar. Sempre ser fácil. E quando a gente vai falar, quando a gente vai ver, na verdade, Jesus falando, nos chamando para pegar uma cruz e carregar uma cruz, a cruz envolve isso, um preço. Portanto, quando nós vamos servir a Jesus, vai existir sempre um preço. Não tem como servirmos a Jesus sem um preço. O segundo ponto que eu queria destacar nessa passagem: você exala um cheiro ao servir, ao entregar, ao ofertar algo para Jesus. A Bíblia vai falar que quando Maria derrama aquele perfume nos pés de Jesus, a casa se enche do cheiro daquele perfume, do cheiro daquilo que ela está entregando, daquilo que ela está ofertando. E não é diferente quando nós entregamos algo para Jesus. Quando você vai servir e você vai fazer algo para o Senhor, algo que Ele colocou na sua mão, algo que Ele te pediu, qual é o cheiro que você está exalando quando você serve? Você é aquele tipo de pessoa que você vai na célula reclamando? Murmurando? Você é aquele tipo de pessoa que quando você está escalada, por exemplo, ali na igreja para ficar em pé na porta, você está reclamando, murmurando? Meu Deus, eu quero sentar. Meu Deus, que dor nas pernas. Meu Deus, por que não me colocaram em outra função? Você é do tipo de pessoa que você traz contenda no meio em que você está servindo ou alegria? Porque você sabia, né, querido? Que um dos dois a gente oferece. Por que contenda? Contenda é aquilo que talvez fica semeando uma intriga ali, outra intriga aqui. Ou você é alguém que traz alegria na onde você está servindo? Eu não sei se você já trabalhou com alguém que só reclama. Eu já trabalhei com alguém que só reclama. Irmãos, é horrível, não é? Não é um peso? Quando você vai servir, se você está do lado de alguém que só reclama, é horrível. Se torna desagradável o ambiente. E quando nós servimos, quando nós entregamos algo para o Senhor, acredite, as pessoas estão vendo, as pessoas estão ao nosso redor, as pessoas vão sentir o cheiro daquilo que nós entregamos aos pés de Cristo. Por exemplo, hoje, aqui na hora do louvor, você imagina, o pessoal louvando aqui fica, meu Deus do céu, mas esse som tá ruim, hein? Peraí, gente, vamos parar aí de cantar rapidinho. Ô, fulano do som, vem aqui mexer, porque, meu Deus, mas tá muito ruim o som hoje. Ô, irmão da bateria, tenta acertar aí, que você tá fora do ritmo. Você imagina se a gente vai prestar um louvor para o Senhor dessa maneira? As pessoas murmurando aqui em cima, não seria legal. Mas por que nós fazemos isso muitas vezes quando a gente está servindo? Em outras funções, fazendo outras coisas? Acredite, querida, aquilo que você oferece para o Senhor exala um cheiro. Que seja um cheiro agradável. Que seja algo que as pessoas olhem e pensem, nossa, que alegria que essa pessoa tem de servir. Que leveza que essa pessoa tem de servir. Como essa pessoa serve com o coração grato. Isso muda a forma quando servimos ao Senhor. Terceiro ponto que eu queria destacar também nessa passagem, que alguns vão olhar a sua entrega muitas vezes como um desperdício. A Bíblia vai falar que Judas ficou indignado com aquilo que Maria fez. A Bíblia vai falar que imediatamente Judas já falou, mas por que não pegou esse dinheiro todo e vendeu, esse perfume todo e vendeu? Olha quanto dinheiro que dava para dar para os pobres, abençoar tanta gente.
às vezes, você vai ouvir em outras palavras, por exemplo, não precisa disso tudo não. Para que se envolver tanto assim? Para que servir tanto assim? Para que ficar enfiado nessa igreja tanto assim? Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi muito isso na minha adolescência. Muito. Diminui o ritmo. Você está se envolvendo demais. Uma coisa que eu já ouvi também, que eu era muito jovem. Você é muito jovem para se envolver tanto assim com a igreja. Oi, gente. Cada coisa que o povo fala, né? Mas às vezes é dessa maneira que as pessoas vão enxergar aquilo que nós ofertamos para o Senhor. Um desperdício. Eu achei muito forte. Teve uma das conferências do Radicais Kids, das mulheres em Goiânia, que a pastora Márcia conta um testemunho muito forte sobre a vida dela, que mexeu muito comigo. Ela fala que logo que ela começou o ministério dela com as crianças, que Deus falou com ela acerca das crianças, e ela sabia que ela precisava se posicionar naquele ministério. Eles receberam um pastor de fora, um pastor famoso, assim, um homem de Deus mesmo, bem usado. E esse pastor chegou nela e perguntou: irmã, você está envolvida no ministério com crianças? O que você está fazendo aqui na igreja? Ela já achou que ia receber uma palavra, né, de Deus, uma revelação. E ela falou: sim, eu tenho trabalhado com as crianças, hoje é a minha prioridade aqui na igreja local e tal. Ela conta nesse testemunho que o pastor olhou para ela e falou assim: nossa, que desperdício. Porque ele viu que ela era uma mulher muito de Deus. Acho que ela pregou na conferência que ele estava também, eles pregaram junto, e ele ficou impactado com a mensagem dela. Viu que ela era uma mulher muito de Deus, casada com o pastor Aloísio. Achou um desperdício. Ela está no ministério com crianças. E ela fala que naquele dia ela chorou muito, porque ela esperava ouvir uma outra coisa daquele pastor, daquele homem de Deus. E ela fala que Deus falou ao coração dela que o que mais importava era aquilo que o Senhor queria dela. Qual era a oferta que ela precisava oferecer para Deus, e era isso que o Senhor estava se importando, com aquilo que Ele pediu para ela, e que ela estava cumprindo aquilo que Ele pediu para ela. E você sabe, queridos, às vezes as pessoas vão olhar para as nossas vidas e vai achar que é um desperdício tudo que nós fazemos. Está tão envolvido assim, está jejuando tanto assim, está orando tanto assim. Eu lembro que na minha adolescência, eu sempre falo isso porque eu me orgulho de falar que eu jejuava muito na minha adolescência. Irmãos, de verdade, eu não falo isso com, meu Deus, não é com soberba não, porque hoje eu não jejuo igual eu jejuava antes. E eu lembro assim que várias pessoas me falavam: mas pra que isso? Pra que ficar tanto tempo assim sem comer? As orações que tinha, né, das 11 à meia-noite, mas pra que ir orar de madrugada? E muitas vezes eu vejo que é isso que o diabo hoje fala tanto na nossa mente. Eu já falei sobre isso aqui em uma outra pregação. Que hoje a maior estratégia do diabo é falar isso na nossa mente, Edir. É falar que a gente não precisa se envolver tanto. Sabe, irmão, você vir no culto no domingo já tá bom. Para que você precisa se envolver tanto assim? Para que você precisa ir para o trekking, para o Gênesis, trabalhar nos encontros com Deus, abrir trilha no meio do mato, pegar 10 berne? Para que isso? Hã? É um desperdício. Está desperdiçando aí o seu tempo, o seu dia de descanso. E o diabo tem tido muito sucesso ao falar isso na nossa mente. Porque daí a gente começa a olhar e falar: é verdade, eu não preciso me envolver tanto assim, não. Se eu fizer só um pouquinho, tá bom. Se eu comprar um perfume mais baratinho e ofertar para Jesus, tá bom. Não precisa ser esse unguento caro. Mas sabe, eu acredito muito que Jesus reconhece a nossa oferta. A oferta que você entrega para Ele jamais vai ser um desperdício.
Ele jamais vai olhar como um desperdício. Ele mesmo poderia ter repreendido Maria e falado: Maria, nós poderíamos ter vendido esse perfume e ter dado o dinheiro para os pobres. Se ele quisesse, ele tinha autoridade para ver a oferta de Maria como um desperdício, mas não. Ele reconheceu e recebeu aquela oferta. Da mesma maneira, querido, é assim comigo e com a sua vida, amém? O Senhor recebe aquilo que nós ofertamos para Ele. Quarto ponto, Deus te mostra qual é a entrega que Ele quer de você. O que Deus colocou no coração de Maria foi aquele perfume caríssimo. E o Senhor coloca no nosso coração aquilo que nós precisamos entregar para Ele. Eu coloquei aqui alguns exemplos de pessoas que Deus mostrou a oferta, o sacrifício, o preço que precisava pagar, que precisava entregar. Alguns personagens da Bíblia. Quando você vai ver a história de Abraão, olha o que Deus pede para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do lugar que você vive, onde você conhece todo mundo, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Que sacrifício, que oferta, você ter que deixar tudo e ir para um lugar que você nem sabe onde é, porque Deus está pedindo. Depois Deus dá Isaac para ele, e Deus vai lá e pede Isaac. Que sacrifício. Eu não tenho filho ainda, mas você que tem, pensa nisso. Deus pedindo para você levar o teu filho para um altar e sacrificá-lo. Não dá nem para imaginar uma coisa dessas, né? Mas foi o que Deus pediu para Abraão. Quando você vai ver também a vida de Daniel, o preço que Daniel precisava pagar, a oferta que Daniel precisava oferecer para o Senhor, era não se contaminar com os manjares do rei. Que coisa difícil. Você está num palácio, você está cercado de tudo que é do bom e do melhor, e você não poder tocar, e você não poder comer. A Bíblia fala que a comida do rei, que os manjares do rei era a melhor comida que tinha na época. O melhor vinho, a melhor comida. Mas foi a oferta que Deus pediu para Daniel: não se contamine. Quando a gente vai ver a vida de Moisés, a oferta que Moisés precisou entregar para o Senhor, vai libertar o povo da escravidão. Quantos anos Moisés se dedicou nisso? Quanto tempo ele ofereceu isso a Deus? Quando você vai ver a história de Noé, passa 100 anos construindo um barco. Quase 100 anos, né? Aproximadamente 100 anos. Construindo o barco. Quando que vai chover? Eu não sei. Mas é a oferta que eu preciso entregar. Se é 100 anos construindo um barco grande, eu vou fazer. João Batista, a oferta que João Batista precisou entregar: abra o caminho para o Salvador. Ainda que isso custe a sua cabeça, João. Essa é a sua missão. Abra o caminho para o Salvador. E quando a gente vai ver a vida de Jesus, a oferta que Jesus entregou, porque Deus pediu a sua morte na cruz, o seu sangue derramado, foi a maior oferta que o mundo já viu, querido. Salvar a humanidade do inferno através da morte dele de cruz, era o preço que ele precisava pagar, era o sacrifício que ele precisava entregar. Quando você vai ver a oferta da viúva, eu coloquei aqui também para a gente ler, em Marcos 12:41. Vai dizer assim: Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então, veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma
parte do que lhes sobrava. Mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Essa passagem é muito forte. Eu não estou falando nem de dinheiro aqui. Eu estou falando sobre quando nós entregamos tudo que nós temos para o Senhor. Não o que sobra. A gente tem muito esse hábito, não é? A gente fica muito cansado com o dia a dia, com a correria. Então, muitas vezes, a gente entrega o que sobra. Aqueles 5 minutos de oração no fim do dia. Talvez 10 minutos de leitura da palavra. É o tempinho que eu tenho. É o tempinho que está me sobrando, então é o que eu vou entregar. E sabe, queridos, eu acredito que Jesus nos chama para entregar tudo que nós temos. Ainda que às vezes você acha pouco aquilo que você tem. Assim como aquela viúva foi entregar e falou, meu Deus, só 2 moedas. Mas era tudo que ela tinha. Às vezes você olha para a tua vida e fala, Amélia, eu não tenho muita coisa para entregar não. Mas se você entregar aquilo que Ele pediu para você, se você entregar tudo que você tem com o seu coração, Ele recebe, Ele reconhece. E a Bíblia fala que Ele é fiel para nos honrar e retribuir nas nossas vidas segundo o que cada um de nós fizemos. A sua vida, querida, a minha vida é uma oferta. Se preciso for, entregue tudo Se é o que o Senhor está te pedindo, entregue tudo. Se é a sua vida inteira que Ele pede, então entrega tudo. O 5º ponto. Se Deus te pediu algo, Ele também te capacita e te dá condições para entregar. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu pensei, não sei se você já pensou, como que você acha que Maria conseguiu dinheiro para comprar aquele perfume caro? A Bíblia vai falar que aquele perfume que Maria comprou custava mais ou menos 300 denários naquela época. Se a gente for converter hoje o que significa esse valor, porque a Bíblia fala que era aproximadamente 1 ano de trabalho. Se a gente for converter hoje o que vale esse perfume, irmãos, pensa 1 ano do seu trabalho. Pensa 1 ano do seu trabalho e o valor que você ganha todo mês. Agora pensa você pegando tudo isso que você ganhou e juntou do ano inteiro e entregando. Você tem base? Provavelmente custava aproximadamente mais de 20 mil reais aquele perfume. Aquilo que Maria entregou para Jesus. Era algo muito valioso. E eu não sei como que Maria conseguiu aquele perfume. Eu não sei o que ela fez. O perfume poderia ser um bem da família, uma relíquia, algo guardado para talvez depois, não sei, pagar alguma dívida. Eu não sei, poderia ser algo que ela guardava, uma herança da família dela. Ela poderia ter guardado todas as economias dela, da vida inteira, e comprado aquele perfume. Nós não sabemos como Maria conseguiu aquele dinheiro para comprar aquele perfume. Mas o que importa aqui é que se Deus colocou esse anseio no coração de Maria para ofertar aquilo para Jesus, Ele também entregou a condição para Maria conseguir aquilo. E assim é com a gente. Se Deus te pede algo, acredite, Ele vai te dar condição para entregar aquilo. Se Deus tem pedido algo a mais de você, da sua vida, das suas atitudes, acredite, Ele vai te capacitar para que você consiga entregar aquilo que Ele tem te pedido.
Se Ele tem te pedido talvez um tempo a mais de jejum e de consagração, Ele vai te capacitar para você entregar isso. Se Ele tem te pedido talvez uma oferta mesmo, que seja em dinheiro, Ele vai te dar para você entregar aquilo. Ele vai prover para você entregar, porque é assim que o nosso Deus trabalha. Deus só pediu Isaac para Abraão porque Deus deu Isaac para Abraão. Porque foi uma promessa. E essa promessa foi cumprida. É claro que na história, Abraão não precisou sacrificar Isaac, mas no coração dele, ele estava disposto. Porque ele sabia, eu estou te oferecendo essa oferta porque você me deu. Se preciso for, Senhor, eu te entrego, porque veio do Senhor. Se Deus tem te pedido algo, Ele também te capacita e te dá condições para entregar aquilo que Ele tem pedido a você, amém? Vocês estão comigo, amém? Sexto ponto. Maria ofertou, porque ela conhecia para quem ofertava. Em Lucas 10, 38, vai contar uma outra passagem sobre Maria, que vai dizer o seguinte, Lucas 10, 38. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não me incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Mas apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Ou em outras traduções, vai falar que Maria escolheu a boa parte. Eu acredito que Maria teve uma revelação tão grande de quem é Jesus e de tudo que o Senhor fez na vida dela, estava fazendo na terra e ressuscitou o irmão dela. Eu acredito que Maria não pensou duas vezes para ofertar aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus, porque ela sabia para quem ela ofertava, porque ela conhecia profundamente o Senhor Jesus, porque ela sentava para ouvir o que Jesus tinha para ensinar, porque ela não tinha pressa, porque ela não estava preocupada com as outras coisas, com os outros afazeres. O que importava para ela era sentar e ouvir o que Jesus tinha para falar. E Maria, nas duas passagens, escolheu a melhor parte: estar aos pés de Jesus e ouvi-lo. Poder ofertar para o Senhor vai ser sempre a melhor parte da nossa vida, queridos. Um mesmo coração, só que em duas cenas diferentes. Mas Maria sempre teve o coração disposto a entregar o que fosse necessário para Jesus. Talvez você pense, mas Amélia, Deus não me pediu nada. Deus não está falando nada comigo. Eu não estou escutando Ele pedir nada para mim. Nem uma oferta, nem um sacrifício, nem uma mudança, nada. Nada, eu acho que Deus não quer nada de mim. Será, queridos? Talvez o que tem nos faltado é mais tempo com Ele. Talvez o que tem nos faltado é estar mais aos pés dEle. Você tem perguntado para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Talvez é por isso que a gente não escuta, né? Talvez a gente não pergunta. Talvez é por isso que a gente não sabe. Porque talvez a gente não está sentando para ouvir: Jesus, o que o Senhor quer de mim? É a minha vida? É a minha família? O que é, Senhor?
É a mudança das minhas atitudes? O que é que o Senhor quer de mim? Maria foi sensível àquilo que Deus colocou no coração dela, porque ela sabia e conhecia para quem ela iria ofertar. Quando nós conhecemos verdadeiramente o Senhor Jesus, queridos, nós não temos reservas. Você não tem medo de entregar. Quando você conhece realmente a pessoa para quem você está ofertando, você não tem medo de entregar talvez aquilo que você tem de mais valioso. Quando Jesus fala que ela escolheu a melhor parte, ele destaca algo que se cumpre lá na frente, quando ela oferta o perfume aos pés dele. No ato da unção, ela novamente escolhe a melhor parte. Sabe? E não destacando aqui o valor material, que era muito caro, um perfume muito caro, mas a adoração verdadeira de Maria. Eu acho que na Bíblia foi a demonstração mais linda que alguém poderia ter feito para Jesus. Eu acho que na Bíblia foi o gesto mais verdadeiro que alguém entregou a Jesus. Uma atenção total de adoração completa. Aquilo a quem Jesus era, aquilo a quem Jesus representava. Sem reservas e sem medo de ser julgada. Porque acredite, ela precisou ter muita coragem para fazer aquilo. Sabendo que a casa estava cheia de homens. Sabendo que ela poderia ser julgada. E foi. Pelo que ela ofertou. 7º ponto, e eu já estou finalizando. Ninguém pode ofertar por você. Queridos, se você não entendeu nada da ministração, entende esse último ponto, esse último tópico. Ninguém pode ofertar por você. Ninguém pode ofertar no teu lugar. Sabe por que ninguém naquela casa poderia ofertar no lugar de Maria? Alguém sabe me dizer? Ninguém quer chutar? Nem você, amor. Sabe por que ninguém poderia ofertar no lugar de Maria naquela casa, naquele lugar? Porque foi ela que pagou o preço pela oferta. Uai, foi ela. O dinheiro era dela, a atitude foi dela, foi ela que comprou, ela que tirou 300 denários do bolso dela para comprar a oferta. Do mesmo modo, querido, é assim comigo e com você. Aquilo que Deus me pediu, não tem como você ofertar no meu lugar. E aquilo que Deus pediu para você, não tem como eu ir ofertar no seu lugar. Aquilo que o Senhor nos pede, é só a gente que pode ofertar. Aquilo que o Senhor coloca no seu coração, só você pode entregar. O preço e o sacrifício é totalmente individual. Não tinha como ninguém naquela casa ter aquele gesto lindo e maravilhoso, derramando um perfume aos pés de Jesus, senão Maria. Porque foi ela que pagou o preço literalmente pela oferta. Eu me lembro quando Jesus me mostrou qual seria a minha oferta. Aquilo que Ele queria de mim nessa terra. E eu nunca esqueço, a gente já contou isso aqui quando a gente foi casar. O Paulo me chamou e conversou bem sério comigo. Foi lá em frente à minha casa, no banquinho de madeira, debaixo da árvore. Na última rua do Jardim Cruzeiro. Ele olhou pra mim e falou assim, a gente já estava com o casamento marcado. Estávamos noivos já. E era numa noite. E ele falou assim pra mim,
sabe que eu tenho um chamado do ministério, né? Você sabe que eu vou ser pastor. E eu falei, eu sei. Ele falou, então, eu acredito que Deus tem a mesma coisa para você. E eu falei, eu sei. E ele foi muito sério em me perguntar. Ele falou, você tem certeza disso? Você quer isso mesmo? Você tem certeza? E eu confesso que na hora eu pensei, porque ele levou tão a sério a conversa. E ele me falou, porque se você não tiver certeza, a gente não vai para o ministério. A gente vai fazer qualquer outra coisa da nossa vida. Vamos trabalhar com outra coisa, vamos ganhar dinheiro, vamos focar nisso. Eu falei, eu tenho certeza do que Deus tem para nós. E eu tenho certeza que eu quero seguir isso. Irmãos, naquele dia, eu falei sim para a minha oferta. Essa é a minha oferta. É a minha vida. Só isso. Mas sabe, você não precisa ter um chamado pastoral para ofertar a sua vida para Cristo. Estou contando do meu testemunho. Não sei o que Deus tem pedido para você. Não sei o que é caro para você. Para mim, é a minha vida. É as minhas vontades, eram os meus sonhos. Assim como do meu esposo. E você sabe, eu poderia muito bem ficar só de braços cruzados, sentado na cadeira, olhando o meu marido se entregar. Porque a vida dele é uma entrega. E eu poderia ficar, quietinha. Só sorrir e acenar, né? Ô, pastora velha, a paz do Senhor. E sentar bonitinha ali do ladinho dele. Eu poderia fazer isso. Mas a oferta que Deus me pediu, o meu marido não pode pagar por mim. É só eu. A oferta que o Senhor te pediu, ninguém pode oferecer no seu lugar, é só você. Nós só precisamos escolher quebrar o vaso. Ainda que te custe tudo, vale a pena. Coloquei uma frase aqui para encerrar. Que Deus não fica devendo nada para ninguém. Se Ele te pediu, entrega. Se Ele colocou no teu coração, entrega. Senhor, mas é a minha vida. Senhor, mas é o meu trabalho. Senhor, mas é os meus filhos. Mas Amélia, como que eu entrego um filho hoje para Deus, né? É simples, é muito simples. Uma oração que você faz pedindo para Deus cumprir a vontade dele na vida do teu filho, você já entregou. Então você pensa bem antes de fazer essa oração. Porque é a mesma coisa de você consagrar. Deus é teu. Faz o que o Senhor quiser. Se for para ser um missionário e morrer lá no campo missionário, pode levar. Vocês têm noção, irmãos? Às vezes vai te custar muito. Muito. Mas sempre vai valer a pena, amém? Eu queria orar com vocês. Se você pudesse colocar de pé no seu lugar. Na verdade, eu queria te chamar, amor, para fazer essa oração. Feche seus olhos, por favor. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. A sua palavra é como uma espada cortante, Senhor. E ela tem o poder de cortar até as partes mais profundas de nossas almas, Senhor. Eu peço que essa palavra venha penetrar em nossos corações, ó Pai. Que possamos entender o preço de seguir a Ti, Jesus. Porque ninguém vai à guerra sem antes calcular
Ninguém começa uma obra sem antes calcular. Que possamos ter clareza. E uma vez que temos clareza, que possamos entender que é o único e melhor caminho, fazer a sua vontade, ó Pai. Senhor meu Deus, eu oro, eis-nos aqui. Diga isso ao Senhor, eis-me aqui. Você que decidiu fazer a vontade do Pai sobre todas as vontades, diga, eis-me aqui. Eis-nos aqui, Senhor, ouça a nossa voz. Estamos à sua disposição para fazer aquilo que o Senhor deseja. Sejamos nessa terra os teus braços, sejamos nessa terra as tuas pernas, sejamos nessa terra a sua imagem visível. Assim eu declaro esta unção, nesta palavra sobre a vida de cada um que está ouvindo neste momento, neste lugar, ou talvez através da internet, em um outro momento que o Espírito Santo possa levá-lo ao centro da vontade de Deus. Assim nós oramos nesta noite e declaramos que o Senhor encontre em você a vontade dele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Neste momento eu quero pedir para que você traga no altar do Senhor a sua oferta. Estamos falando de ofertas e ofertas. Mas nesse momento existe uma passagem da Bíblia que fala: me diga onde está o seu tesouro, que eu direi aonde está o seu coração. Que você traga no altar do Senhor a sua oferta. Saia do seu lugar e traga em nome de Jesus. Eu quebro meu vaso, eu quero